Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Palmeron, sou enfermeiro especialista em urgência e emergência, terapia intensiva, gestão hospitalar e enfermagem do trabalho e trabalharei com vocês nessa disciplina de política de alimentação. Peço para que estejam munidos de papel e caneta, para que se as dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas, ok? Neste módulo, vamos falar sobre a ação do Estado brasileiro como regulador e provedor da alimentação, alimentação escolar e seus benefícios, fundamentos para a educação de qualidade, gestão de alimentação escolar nos estados e municípios, as ações de alimentos e nutrição na escola e o nutricionista como responsável técnico, e a agricultura familiar e a alimentação escolar. Vamos lá? Pessoal, para que entendamos o contexto de política de alimentação, devemos conhecer resumidamente um pouco da história dessas formulações que antecederam essas políticas. Nos meados de 1937 a 1940, criaram-se um que se chamavam de Caixa Escolar, que viabilizava as aplicações dos recursos observando os instrumentos legais em vigor e de acordo com as propriedades aprovadas pelo colegiado. Embora já venha se instituído historicamente, ancorada nos movimentos sociais das décadas passadas, a Caixa Escolar passou a ter maior importância a partir de meados da década 90, quando o MEC passou a transferir recursos financeiros diretamente para unidades escolares, de acordo com os princípios da escola autônoma, estabelecida na Lei de Diretrizes e Bases de Educação de 1996. Outras estruturas de gestão colegiada que podem atuar no lugar ou em conjunto com as caixas escolares são a Associação de Pais e Mestres, a APM, o Colegiado Escolar e o Conselho de Escola. Em 31 de março de 1955, Juscelino Kubitschek de Oliveira assinou o decreto número 37.106, criando a Campanha de Merenda Escolar, a CME. O nome dessa campanha foi se modificando até em 1979. Foi denominado Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, ou PNAE, conhecido popularmente por merenda escolar. O Programa Nacional de Alimentação Escolar possui uma base de sustentação legal, ou seja, existem leis que regulamentam. Conheça um pouco mais sobre elas pesquisando os seguintes documentos legais: a Constituição Federal de 1988, o artigo 208, a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, a Resolução da FNDE 38 de 2009, a Resolução 67 de 2009, a Resolução 08 de 2012 e a Resolução 25 de 2012. E também vamos ter a Resolução da CFN de número 465/2010. O artigo da Constituição Federal 208 diz que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que ele não tiverem acesso à idade própria. Ensino fundamental obrigatório e garantido e gratuito também, assegurado inclusive sua oferta gratuita para todos os que ele não tiver acesso na idade própria. A educação básica, a obrigatória e gratuita, de 4 anos aos 17 anos de idade, assegurado inclusive sua oferta gratuita para todos os que ela não tiverem acesso na idade própria. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Progressiva universalização do ensino médio gratuito, que essa redação foi dada pela Emenda Constitucional de número 14.000 de 1966. Entendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, de pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Ofertar o ensino noturno regular, adequado e as condições do educando. Atendimento ao educando no ensino fundamental,
através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Também nessa Lei 208, nós falamos do atendimento ao educando em todas as etapas de educação básica, por meio de programas suplementares de materiais didáticos escolares, transporte, alimentação e assistência à saúde. O acesso ao ensino é obrigatório e gratuito, de direito de público e subjetivo. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Compete ao poder público também recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou os responsáveis pela frequência à escola. Já na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, predispõe que são diretrizes da alimentação escolar o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitam a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e o seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam de uma atenção especial. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento psicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar, a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as necessidades nutricionais durante o período letivo. Na resolução da FNDE-CD número 38, de 19 de agosto de 2008, estabeleceu critérios para o repasse de recursos financeiros à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar, previsto na medida provisória de número 2178/36, de 24 de agosto de 2001. Para o entendimento dos alunos do ensino fundamental matriculados em escolas de educação integral, participantes do programa Mais Educação. Lembrando também que a alimentação escolar oferecida aos beneficiários do PNAE tem que tratar essa resolução e tem como objetivo suprir parcialmente as necessidades nutricionais dos alunos, com vista a contribuir para a valorização e o fortalecimento da educação e garantir a implementação e implantação de política de segurança alimentar nutricional. E esses beneficiários do PNAE, ou PNAE, de que se trata essa resolução, são os alunos matriculados em escola de ensino fundamental dos municípios, estados e Distrito Federal, nas modalidades regular e especial de educação integral, da rede pública de ensino estadual e municipal ou um estabelecimento mantido pela União, que conste o censo escolar realizado pelo Ministério da Educação no ano anterior ao do entendimento, localizado nas regiões metropolitanas com altos índices de vulnerabilidade social. E nessa resolução também vemos ainda que o cardápio da alimentação escolar, sob a responsabilidade dos estados, dos municípios e Distrito Federal, será elaborado por nutricionistas habilitados, com a participação do CAI, que vamos falar adiante, e de modo a suprir no mínimo 70% das necessidades nutricionais diárias dos alunos beneficiados, durante sua permanência mínima de 7 horas em sala de aula. A resolução de número 67, de 28 de dezembro de 2009, altera o valor per capita para a oferta de alimentação escolar no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Fica alterada a redação que o valor per capita da alimentação escolar a ser repassado será 30 centavos para os alunos matriculados na pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens adultos, que conhecemos como o EJA. R$1 para os alunos matriculados em creches, 60 centavos para os alunos matriculados em escolas de educação básicas localizadas em áreas indígenas e em áreas remanescentes de quilombos, 90 centavos para os alunos participantes do programa Mais Educação. Embora pouca gente tenha ouvido falar dele, o Conselho de Alimentação Escolar, que eu falei anteriormente que íamos entrar no assunto, o CAI, existe
desde 2000 para fiscalizar os recursos escolares e garantir as boas práticas sanitárias e de higiene dos alimentos nas instituições de ensino. Instituído por medida provisória, posteriormente, ele passou a ser previsto pela Lei 11.947, de 2009, que regulamenta a alimentação escolar. Sua criação está relacionada à descentralização dos repasses dos Programas Nacionais de Alimentação Escolar, do Ministério da Educação, o MEC, e que passaram a ser feitos diretamente aos municípios e estados sem necessidades de realizações de convênios e acordos similares, visando dar maior agilidade ao processo de distribuição dessas rendas. Composto de representantes da sociedade civil, de trabalhadores da educação e de pais de alunos, cabe ao órgão analisar uma série de ações que inclui desde a produção dos alimentos até a prestação de contas dos gastos relacionados ao assunto. Também é tarefa do CAE, ou CAE, emitir um parecer anual sobre o uso desses recursos pela rede de ensino, trabalho que exige precisão, já que é com base nesses relatórios que será determinada a continuidade ou a interrupção dos repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, para a alimentação escolar. Sua colaboração, gestor, para com o Conselho, é fundamental para garantir que ele funcione a contento. Se você ainda não teve a oportunidade de conversar com algum integrante do órgão, solicite à Secretaria de Educação o contato do CAE, ao qual sua instituição está vinculada, para obter mais informações e divulgá-las na escola. É muito interessante a gente saber essa parte do CAE, esse todo o processo. Procure ser receptivo. Sempre que receber os conselheiros, eles visitam as escolas para observar aspectos como o armazenamento dos gêneros alimentícios e a satisfação dos estudantes em relação aos pratos do cardápio, por exemplo, e podem dar orientações muito úteis para toda a equipe, inclusive melhorias, que sempre tende a ser a expectativa deles. Também é importante incentivar a participação da comunidade interna nas reuniões do colegiado. Uma vez incluídas essas populações, poderá se interessar em fazer parte dos órgãos. A atuação é voluntária e, dessa forma, favorecer a maior interação com a escola. Afinal, um conselho efetivo da sociedade civil e a oportunidade de aprimorar as ações de rede de ensino é garantir uma alimentação escolar saudável. A seguir, saiba mais sobre o seu funcionamento. Vamos ver? É fundamental que os conselheiros conheçam as cozinhas, as despensas e os refeitórios das escolas para avaliar o gerenciamento de estoque, o cardápio a oferecer, a higiene na preparação dos ingredientes e o fornecimento dos mesmos, o trabalho, o in loco, que permite que eles questionem se os alunos estão satisfeitos ou não com a merenda e observam outras falhas que possam vir a prejudicar o bom andamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Como eu falei, essa avaliação sempre é para a melhoria, tanto dos alunos quanto da instituição. É importante que o Conselho informe a Secretaria de Educação sobre as irregularidades encontradas durante as visitas e depois verifique se as providências adotadas a respeito, analisar as contas relativas ao Programa de Alimentação Escolar, está de acordo com o município ou estado e é provavelmente a atribuição do colegiado que exige mais atenção. Isso porque os conselheiros precisam verificar o relatório anual enviado pela Secretaria de Educação, que detalha os gastos com merenda, por meio de extratos bancários, cópia dos editais das licitações realizadas e uma lista com os débitos, as despesas e as notas fiscais. Cabe também ao órgão fazer com que todos cumpram a lei da alimentação escolar no que diz respeito. Por exemplo, ao investimento de 30% da verba federal na aquisição de produtos da agricultura familiar. Vamos falar sobre a agricultura familiar logo adiante, visando estimular a alimentação saudável e promover o crescimento da economia local. Com base nos estudos de todos esses aspectos, o CAE, o CAE, elaborar um parecer ao FNDE irão informar se os recursos do PENAI estão sendo gastos conforme a lei.
Se as contas não forem aprovadas e o FNDE concordar com a opinião do Conselho, é aberto um processo para apurar as irregularidades e o repasse é suspenso até mediante ordem. Já na resolução de número 14, de 8 de junho de 2012, estabelece os critérios para o apoio técnico e financeiro nas redes públicas de educação básica dos estados, municípios e Distrito Federal no âmbito de Plano de Ações Articuladas, que é o PAR. Enquanto que na resolução de número 38, de 16 de julho de 2009, considera que a propriedade de desenvolvimento da agricultura familiar é a necessidade de atuação das referências e valores limites relativas às aquisições de alimentos para alimentação escolar. Resolve, a deferendo, as entidades executoras deverão publicar os editais de aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para alimentação escolar em jornal de circunstância local e na forma de mural em local público de ampla circulação e divulgar em seu sítio na internet caso haja. Se necessário, publique-se em jornal de circulação regional ou estadual ou nacional, em rádios locais e nos sítios eletrônicos de Rede Brasil Rural. E o limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$20 mil. Também temos a Rede Brasileira de Alimentação e Nutrição Escolar, o REBRAE, que é um instrumento de integração e disseminação das ações de segurança alimentar desenvolvida nas escolas públicas brasileiras. Ela dá apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, o FNT e o MEC. O site também vai informar as experiências inovadoras, os centros colaboradores que apresentam um glossário disponibilizado na íntegra de artigos e pesquisas sobre os temas dessa área. Então, possa entrar no site do REBRAE e conferir alguns desses esquemas. Sendo assim, a alimentação escolar é um direito do estudante, garantido pela nossa Constituição Federal, e ninguém tem o direito de retirá-la. E mais, nós todos devemos exigir e cobrar das autoridades o cumprimento desse direito. Como meio de fixação, lembramos que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, autarquia federal criada pela Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968 e alterada pelo decreto da Lei 872, de 15 de setembro de 69, é responsável pela execução de políticas educacionais do Ministério da Educação, o MEC. A grande missão do FNDE é transferir recursos financeiros e prestar assistências técnicas aos estados, municípios e o Distrito Federal, para garantir uma educação de qualidade a todos. Esses repasses de dinheiro são divididos em constitucionais, automáticos e voluntários, ou através de convênios, além de inovar o modelo de compras governamentais e os diversos projetos e programas em execução, com atuação forte e abrangente. Fase do FNDE uma instituição de referência e o principal órgão de execução de políticas educacionais. O PNAE, ou PNAE, não atua sozinho pessoalmente. O Conselho de Alimentação Escolar, o CAE, o CAI, que falamos anterior, é um órgão colegiado deliberativo e autônomo, composto por representantes da sociedade civil, pais de alunos, trabalhadores da área da educação, professores, alunos maiores de 18 anos e qualquer outro funcionário da escola, e também por representantes do Poder Executivo, Prefeitura ou Secretaria Estadual, seja lá o que for, sendo executivo, e tem o objetivo de fiscalizar a execução de toda a alimentação escolar. Ou seja, desde o recebimento dos recursos federal até a distribuição das refeições à escola, tem que ser avaliada e fiscalizada por esses. Tribunal de Contas da União e da Secretaria Federal de Controle Interno, como órgãos fiscalizadores externos, Ministério Público da União e o órgão responsável pela apuração de denúncias em parceria com a FNDE.
O Conselho Federal e o Regional de Nutricionista são responsáveis pela fiscalização dos exercícios do nutricionista, inclusive na alimentação escolar. Centros colaboradores de alimentação escolar e da nutrição da escola são universidades federais ou institutos de educação superior que atuam em parceria com a FNDE para aprimorar a execução do PNAE e realizando pesquisas, capacitações, projetos de extensão e a Rede Brasileira de Alimentação Nutricional da Escola, o REBRAE. Essa rede facilita o acesso e o intercâmbio de informações sobre o PNAE, junto aos estados, prefeituras, sociedade civil, poder judiciário e órgãos fiscalizadores, além de articular-se com outras redes, fóruns e associações nacionais e internacionais dessa área. É no meio de tantos programas que beneficiam a população de forma geral, temos que colocarmos em questão alguns fundamentos para uma educação de qualidade. Pensando nisso, o PNAE torna-se um programa de direito, pois todos os estudantes têm o direito de ter essa alimentação na escola para que suas necessidades nutricionais sejam supridas e assim possa assimilar o que está sendo assinado na sala de aula ou ensinado. Sendo assim, a alimentação é fundamental para uma educação de qualidade e o sucesso de cada estudante. O PNAE também atende crianças e adolescentes com problemas de saúde, com diabetes e outras que necessitam de uma atenção especial, como falamos na Lei 280 da Constituição Federal. A alimentação servida na escola deve atender todos, sem prover discriminação. Sendo assim, por exemplo, se é servido cuscuz, suco, adoçado com açúcar para os estudantes, os diabéticos também receberão a mesma refeição, porém, o seu suco deverá ter uma restrição da alimentação do açúcar, nesse caso, vai servir para essa criança com adoçante, promovendo assim a equidade. Uma vez falado que o Programa Nacional de Alimentação Escolar, implantado em 1955, contribui para o crescimento e o desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento escolar dos estudantes e a formação de hábitos alimentares saudáveis por meio de oferta da alimentação escolar e de ações de educação alimentar e nutricional, não poderia deixar também de lado para os estudantes com alimentação exclusiva. E para que tudo isso ocorra dentro dos objetivos padrões, deve-se lembrar do censo escolar, que é o principal instrumento de coletas de informação da educação básica e o mais importante levantamento estatístico educacional brasileiro nessa área. É coordenada pelo INEP, que é o órgão vinculado ao Ministério da Educação e realizado em regime de colaboração entre as secretarias estaduais, municipais de educação e com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país. Essa coleta de dados das escolas tem caráter declaratório e é dividida em duas etapas. A primeira etapa consiste no preenchimento de matrícula inicial, quando ocorre a coleta de informação sobre o estabelecimento de ensino, turmas, alunos e profissionais escolares e em sala de aula. A segunda etapa ocorre com o preenchimento de informações sobre a situação do aluno e considera os dados sobre o movimento e o rendimento escolar dos alunos ao final do ano letivo. O censo escolar é obrigatoriedade, e tem um prazo. Os responsáveis e suas responsabilidades, bem como os procedimentos para realizações de todos os processos de coleta de dados. Toda a legislação relativa ao censo escolar está disponível para consulta no documentos de legislações no site do INEP. Esse censo é uma ferramenta indispensável para que os atores educacionais possam compreender a situação educacional do país, uma unidade federativa dos municípios e do Distrito Federal, bem como das escolas, e com isso acompanhar a efetividade das políticas públicas. A compreensão da situação educacional ocorre por intermédio de um conjunto amplo de indicadores que possibilitam monitorar o desenvolvimento da educação brasileira, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB, as taxas de rendimento e de fluxo escolar,
a distorção, idade, série, entre outros, que servem de referência para as metas do Plano Nacional de Educação, o PNE, que podem ser acompanhadas no observatório do PNE ou no site. Todos esses indicadores são calculados com base nos dados do censo escolar. Além disso, as matrículas e dados escolares coletados servem de base para o repasse de recursos do governo federal e para o planejamento e divulgação de dados nas avaliações realizadas pelo INEP. Todos esses indicadores são calculados com base nos dados do censo escolar. O censo é realizado de forma descentralizada por meio de uma colaboração entre a União, Estado, Município, de acordo com a portaria do MEC número 316, de 4 de abril de 2017. As atribuições dos diferentes atores do processo, basicamente, são ao do INEP, que cabe definir e disponibilizar para os demais atores o cronograma anual de atividades, os instrumentos e os meios necessários à execução do censo, estabelecer mecanismo de controle de qualidade da informação, organizar e enviar para publicação os resultados, além de avaliar e acompanhar todas as etapas do processo censitário, a fim de garantir o alcance de seus objetivos e aperfeiçoamento constante. Aos gestores dos sistemas estaduais e municipais de educação, cabe treinar os agentes que coordenarão o processo censitário nas respectivas escolas vinculadas, acompanhar e controlar toda a execução de processo censitário no seu território, zelar pelo cumprimento dos prazos e normas estabelecidas, bem como responsabilizar-se solidariamente pelas veracidades dos dados declarados nos seus respectivos sistemas de ensino. Aos diretores e dirigentes do estabelecimento de ensino público e privado, cabe responder o Censo Escolar de Educação Básica no sistema EducaCenso, responsabilizando-se pela veracidade das informações declaradas. No que se refere às responsabilidades das escolas relativas ou procedimentos de preenchimento de censo escolar, é importante enfatizar que os dados declarados pela unidade escolar devem ter como base os registros administrativos e acadêmicos de cada escola, que é ficha de matrícula, diário de classe, livro de frequência, histórico escolar, sistema eletrônico de acompanhamento diário do professor, regimento escolar, projeto político-pedagógico, documento de modulação de professores e de enturmação, e dentre outros. Essa exigência é fundamental para a garantia da fidedignidade dos dados. Os dados do censo escolar podem ser acessados por meio do próprio sistema EducaCenso, pelo Data Escola Brasil, pelo Sinopse Estatísticas, pelo Microdados ou pelo INEP Data. Por meio dos microdados disponibilizados em mídia eletrônica, os usuários têm acesso a todo o acervo de dados coletados, com exceção dos dados individuais dos alunos e profissionais escolares e dos dados de endereço das escolas. Dessa forma, é possível ter acesso aos dados primários e reproduzido todos os indicadores calculados pelo INEP, configurando-se assim em uma forma abrangente e transparente de disseminação. O PNAE também tem como objetivo fornecer uma alimentação saudável e adequada aos alunos. Esse cardápio de alimentação escolar é produzido por uma equipe de nutricionistas da Secretaria do Estado de Educação. Os cardápios tendem às novas recomendações do FNDE em relação aos parâmetros nutricionais, como também a forma de apresentação das informações contidas nas cartilhas, como separação por tipo de preparação, consistência e as informações nutricionais referente a cada preparação. O Conselho de Alimentação Escolar tem a função de fiscalizar e assessorar permanentemente o destino dos recursos para alimentos escolares. É composto por representantes da Secretaria de Estado de Educação, do Conselho Regional de Nutricionista, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, pais e alunos. O Conselho também garante a adequada realização do Programa Nacional de Alimentação Escolar, de merenda escolar.
foi estabelecido na legislação do PNAE que o nutricionista deverá assumir a responsabilidade técnica pelo programa, ou seja, deverá acompanhá-lo desde a aquisição dos alimentos até a sua distribuição aos alunos. Este profissional possui várias atribuições dentro do programa, as quais estão estabelecidas nas normas do Conselho Federal de Nutricionista. Temos como exemplo elaborar a avaliação dos cardápios, fazer uma avaliação nutricional dos alunos e profissionais, estimular a identificação de indivíduos com necessidades nutricionais específicas para que recebam uma alimentação adequada a seu estado e faixa etária, e respeitar os hábitos alimentares de cada localidade e sua vocação agrícola. Utilizar também os produtos da agricultura familiar e dos empreendedores familiares rurais, priorizando sempre que possível os alimentos orgânicos e ou os agroecológicos. Elaborar fichas técnicas da preparação que compõem o cardápio, que é a ficha técnica de preparação FTP, que é um instrumento gerencial de apoio operacional, pelo qual se fazem levantamento dos custos. A ordenação do preparo e o cálculo no valor nutricional da preparação também é responsável pelo nutricionista. Planejar, orientar, supervisionar as atividades de seleção, comprar, armazenamento, a produção e a distribuição dos alimentos, zelando pela qualidade e conservação dos produtos, observando sempre as boas práticas higiênicas e sanitárias, elaborando um manual de boas práticas de fabricação para que o serviço de alimento desenvolva um projeto educacional alimentar e nutricional para a comunidade e para a escola, interagindo com o Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, no exercício das suas atividades. A agricultura familiar tem a dinâmica e a característica distinta em comparação à agricultura não familiar. Nela, a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda. Além disso, o agricultor familiar tem uma relação particular com a terra, que é o seu local de trabalho e moradia. A diversidade produtiva também é uma característica marcante desse setor. A Lei 11.326, de junho de 2006, define as diretrizes para a formação da Política Nacional da Agricultura Familiar e os critérios para a identificação desses políticos. Segundo a Constituição brasileira, materializada na Lei de número 11.326, considera-se agricultor familiar aquele que desenvolve atividades econômicas no meio rural e que atende a alguns requisitos básicos, como não possuir propriedades rural maior que 4 módulos fiscais, utilizar predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas de propriedade, possuir a maior parte da renda familiar proveniente das atividades agropecuárias e desenvolvida no seu estabelecimento rural. No ano de 2006, o IBGE realizou o Censo Agropecuário Brasileiro. Nele, verificou-se a força e a importância da agricultura familiar para a produção de alimentos no país. Aproximadamente 84,4% dos estabelecimentos agropecuários do país são da agricultura familiar, em termos absolutos. São 4.336 dos estabelecimentos agropecuários. Entretanto, a área ocupada pela agricultura familiar era de apenas 80,25 milhões de hectares, o que corresponde a 24,3% da área total ocupada por estabelecimentos rurais. Isso revela uma concentração fundiária e uma distribuição desigual de terras brasileiras. Se realizarmos uma medida de tamanho das propriedades familiares e não familiares, teríamos, respectivamente, 18,37 a 309,18 de hectares, ou seja, é um abismo muito grande entre minifúndio e os latifúndios. Outro dado interessante é que dos 80%, ou 80,25 milhões de hectares de área da agricultura familiar, 45,% destinava-se às pastagens, 28,0% o sistema agroflorestais e 22% de lavouras. Segundo o IBGE, a agricultura familiar era responsável por grande parte da produção de alimentos no país. Então é isso, pessoal. Espero que essa aula tenha contribuído para que a sua aprendizagem. E lembre-se, a nossa saúde é o que o alimentamos. Por isso, se policie,
cada dia mais suas refeições. Abraços virtuais, até mais ver.